voltando aqui aos exercícios agora, exercise number 1. São 4 exercícios que a teacher vai explicar aqui como que funciona. Então aqui, passe os verbos abaixo para o passado simples dos verbos regulares, então eu só vou colocar o ed em todos esses verbos, são todos verbos regulares. Ai, teacher, eu não entendi essa história de verbos regulares ou irregulares, vou colocar um verbo aqui, por exemplo, que é o verbo beber, drink. Esse verbo é um verbo irregular, então eu não falo drinked, eu não coloco ed, eu falo drunk. Vocês viram que muda uma letrinha aqui, ok? Passado do verbo to be, lembram do verbo to be? Tem o am lá, esse am vai virar o quê? Was. É um verbo irregular o verbo to be também, né? Que a gente estuda à parte. Então tem os verbos irregulares que são esses aqui, que eu acabei de mostrar, e tem os verbos regulares que são muito mais fáceis de usar, porque eu só coloco o ed no final, ok? Então, o que vamos fazer no exercício? Passe os verbos abaixo para o passado simples. Por exemplo, eu tenho os verbos aqui. Call, clean, close, cook, complete, correct, decide, dance, disagree, play, rest, start, study, talk, try, watch, walk and work. Vai fazer o quê? Vai copiar o verbo e colocar o ed no final. Então, call vai virar called. Coloquei o ed. Lembrando que vocês têm que olhar as regras lá de cima, tá? Então, a regra diz que se terminar em Y e tiver uma consoante antes, eu tiro e coloco IED. Se o verbo já termina com a letra E, eu só coloco o D. Então, tem que prestar atenção nas regrinhas lá em cima, ok? Exercise number 1. No próximo exercise aqui, number 2, passe as frases abaixo para o passado. Então, como vai funcionar? As frases já estão aqui e o que você vai ter que copiar a frase inteira. O que você vai ter que mudar é só o verbo que já está grifado. A teacher já deixou grifado, então você vai copiar, refazer a frase aqui no passado. Como assim? Vou refazer a letra A. We rest too much. Nós descansamos muito. Então, eu vou reescrever no passado. We rested. Viram aí? Só coloquei o ed e copiei o restante da frase. Too much. Vai fazer isso com todas as letras, ok? Então, esse é o exercise number 2. Vai reescrever as frases, lembrando que a teacher já grifou aqui a palavra que vocês têm que mudar na frase. O restante não muda. No exercise number 3, preencha a cruzadinha abaixo com os verbos regulares no passado. Eu tenho os verbos aqui, viram aqui? Os verbos, eles estão no infinitivo, não tem o ed. Então, na hora que você for completar aqui na cruzadinha, por exemplo, number 1, você vai completar aqui sem colocar o ed. Então, o que é paint vai virar o quê? Painted. Então, você vai ter que colocar o verbo, por exemplo, o to paint, você tira o to, você não vai colocar o to aqui. Esquece esse to, trabalha só com o verbo que está depois do to. Então, vai virar painted, viram? E aí, você vai completar aqui na cruzadinha com a palavra no passado, porque aqui, nos numbers aqui, ela não está no passado, ok? Agora, exercise number 4. Esse aqui é um pouquinho mais difícil, por isso deixei por último. Escreva 4 frases em inglês utilizando verbos regulares no passado. Você vai escrever a sua própria frase. Okay? Lembrem de procurar no dicionário os significados das palavras, ok? Não podem usar a lista de verbos que eu acabei de colocar aqui em cima, não tem problema. Aqui assim, ó. Pode usar também como modelo as frases que eu passei lá no primeiro vídeo, ok? Então, eu espero que vocês consigam realizar as atividades. Thank you very much. Goodbye.